Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Estamos mais uma vez aqui. Não foi possível transmitir a live normalmente como nós o fazemos, mas cremos que Deus tem um propósito para tudo isso. Abra sua Bíblia comigo aí, João, Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro do sepulcro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém. Ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te peço, me usa como instrumento da Tua vontade para falar ao coração dos nossos irmãos. Não nos deixa confundidos, Senhor, pelas adversidades dessa noite, mas que o Senhor venha com Teu amor, Tua bondade, falar aos nossos corações, Pai. Aquece o coração dos nossos irmãos e aquece o coração de todos que precisa de uma só palavra Tua, Senhor, que venha modificar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso viver. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Celebrar a morte de Jesus é muito bom e talvez é muito fácil celebrar a morte do Senhor, pois entendemos de sofrimento, entendemos de perdas, entendemos de perder um amigo, um irmão, um parente mais próximo. A nossa natureza e as nossas adversidades do dia a dia, a nossa dor das perdas, eu creio que nós compreendemos, como seres humanos, compreendemos essa dor da perda. É mais fácil compreender o sofrimento de Jesus do que compreendermos a ressurreição. Nessas épocas que comemora Semana Santa, Quaresma, entre outras coisas, muita gente gosta de participar de procissões, e há uma procissão chamada Procissão do Senhor Morto. Uma cerimônia religiosa, e entre outras que vemos por aí, que relembram os momentos do sacrifício, daquilo que Jesus passou naquele momento de dor. Certamente sabemos que o povo mais dado à piedade, ele tem a mente fixada mais nesses elementos dolorosos da vida do que
a ressurreição do Senhor. A ressurreição, meus amados, é mais difícil de compreender e explicar. Contudo, ela é fundamental para a vida cristã. Sua morte perderia o sentido se ele não houvesse ressuscitado. Paulo escreve: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vã seria a vossa fé. Está escrito em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 14. Tudo na vida de fé só tem sentido em relação ao Cristo ressuscitado. Jesus, com sua ressurreição, ele ressuscita o ser humano em todas as dimensões. Pelo fato de Jesus ser Deus homem, restaura a condição humana e a eleva a participar da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4. Não elimina nossa condição humana, mas a dignifica. Não nos tira da condição de fragilidade e da possibilidade de recuar. Temos ainda em nós a consciência do pecado, isto é as tendências ao mal. Por isso ela é força. A ressurreição, ela é uma força contra todo o mal que existe dentro de nós, contra toda a imperfeição, porque a ressurreição, ela tem uma mensagem de restauração. A ressurreição, ela restaura a nossa inteligência para entendermos as coisas de Deus do bem. Renova a nossa vontade, dando-nos a capacidade de escolher o bem quando nós preferimos o mal. Restaura a nossa fragilidade humana, colocando-a a serviço das outras pessoas. Se nosso corpo se destrói, tem dentro de si a semente da vida eterna, que o restaura na condição de sermos seres ressuscitados. Restaura, seremos transformados. Essa é uma mensagem de restauração, que fomos e seremos transformados de glória em glória. Restaura a condição afetiva, dando-lhe capacidade de amar até os inimigos e transformar o egoísmo em serviço. A própria morte de Jesus foi um serviço, como é explicado e exemplificado a mensagem quando ele lava os pés dos seus discípulos, nos dando exemplo que devemos lavar os pés uns dos outros. Ela se torna presença para a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, no partilhar do pão, no dividir a nossa vida e bens. Há uma mensagem de ressurreição para a igreja, porque Jesus Cristo ressuscita a sua igreja. A igreja, ela está sempre em reforma. As crises são sua natureza permanente, pois cresce sempre e precisa se ajustando ao momento, sem trair e sem tirar e sem deixar a verdade daquilo que Cristo nos ensinou como igreja. Jesus a liberta de estruturas que às vezes estão unidas em ideologias políticas, em vez do evangelho da crucificação e da ressurreição. Não se trata de ideologias. É por isso que a igreja ela vive se reformando, porque ela, quando se enquadra e entra essas coisas dentro da igreja,
Deus permite crises para que a igreja ela seja restaurada e ela seja reformada e olhe de novo para o Cristo ressuscitado de uma ótica diferente. Esta ressurreição está em banho permanente nas águas que correm de seu coração, aberto pela lança ali, soldado. Ressuscitar é ser sempre peregrino em êxodo para a terra prometida, que é o novo reino e o reino de Deus. É desfazer-se das prisões do mal que arrasta ao distanciamento de Deus, do Evangelho e do serviço aos necessitados, não só espiritualmente, mas os necessitados fisicamente. Páscoa, para nós cristãos, deveria ter um sentido de novo nascimento. Por isso, renovamos as promessas e quando cremos no Cristo, olhamos para o batismo como uma nova vida, um novo nascimento, ou seja, somos ressuscitados. Jesus, ele ressuscita a nossa natureza caída e restaura as nossas vidas. Falamos muito de ecologia, e falar de ecologia não se trata de falar de questões e diversidades e problemas. Na encarnação, o Verbo encarnado tomou a natureza humana, que faz parte da natureza com a qual vive e da qual tira vida. A natureza é pródiga de vida, dando a sua contribuição para a vida das pessoas e para o louvor de Deus. Cristo viveu a natureza, pois seus ensinamentos colhem a verdade das flores, dos campos, dos lírios maduros, da colheita de sementes. Ressuscitar a natureza é viver com ela num mútuo serviço para a vida. Jesus dá o sentido futuro desta natureza, pois em seu corpo carnal mostrou o fruto da ressurreição de todo o universo em seu corpo, o corpo ressuscitado de Cristo. Em Romanos 8, 19, 21 diz o seguinte: Paulo, nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus, espera ser liberta da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Quanto mais formos livres do pecado, tanto mais a natureza sentirá a sua liberdade. A Páscoa, meus amados irmãos, não é um dia, é uma vida que se renova continuamente. Páscoa não é apenas um domingo. Para nós cristãos, Páscoa significa ressurreição, significa liberdade. Cristo já nos libertou. Por mais que tentamos olhar para trás, mas Cristo já nos libertou. Jesus, ele ressuscita o ser humano. Jesus, ele ressuscita a sua igreja. Jesus ressuscita a natureza. Glorificado seja o nome do Senhor, pois ele ressuscitou. Por isso, ele te deu garantia que você ressuscitará com ele. Que nessa noite possamos compreender
que o que devemos olhar é para o Cristo que ressurgiu dos mortos e que vive, que está à destra de Deus, intercedendo por nós, que nos deu o Espírito Santo, para que vivamos em comunhão. E mesmo nessas adversidades que existem, que não venhamos viver por informações, mas que venhamos viver pela revelação do Cristo ressuscitado, que nos dá a garantia de uma vida e uma esperança que ninguém pode nos tirar. Que essa palavra fale no seu coração, meu amado irmão, e que você tenha uma boa semana, uma noite de paz. Mais uma vez eu quero orar com você. Senhor glorioso Deus e eterno Pai de nosso Salvador, obrigado, Senhor, porque mesmo em momentos de diversidade, sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é bondoso e que sua palavra ela não volta vazia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor ressuscitou e devemos estar alegres por esse dia. Que não seja só uma data comemorativa, comercial, Senhor, mas que possamos lembrar e termos o verdadeiro sentido do que é o domingo para nós. O domingo da ressurreição. O domingo ao qual o Senhor ressurgiu dos mortos e nos deu como uma nova expectativa e uma nova esperança que um dia iremos ressuscitar junto contigo. Senhor meu Deus, eu peço a bênção sobre cada vida, cada irmão, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço porque em todas as coisas somos mais que vencedores, porque o Senhor nos deu a garantia de ressurreição. Eu quero te agradecer por cada vida que entrou hoje na live, Senhor, e cada irmão da igreja. Que tudo isso, Senhor, venha passar o mais breve possível, Senhor, para que possamos, juntamente com nossos irmãos, te glorificar. Obrigado porque o Senhor veio ao mundo, morreu, ou melhor dizendo, viveu, morreu e ressurgiu ao terceiro dia. E isso nos garante viver em vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todos nós que proclamamos o nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de vitória. Saiba de uma coisa, não viva de informações, viva de revelação. E a revelação é a palavra de Deus que cada dia nos alimenta e nos dá esperança de vida. Somos peregrinos nessa terra e estamos a caminho de uma terra que mana leite e mel. Uma Canaã que não é terrestre, mas é uma Canaã celestial, onde o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, nos dá a garantia que iremos viver para sempre com Ele. Amém, meu irmão? Uma boa semana e ficam com Deus na graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.